Olá pessoal, meu nome é Waverly e eu estou aqui para falar com vocês sobre sustentabilidade. Vocês sabem que sustentabilidade é um assunto que está sempre no ENAD e não só no ENAD, né? Em todos os noticiários, no dia a dia, a gente ouve falar de sustentabilidade o tempo todo. E as coisas que a gente ouve falar sempre, às vezes são mais complicadas do que aquelas que a gente ouve só de vez em quando, porque a gente fica com a falsa impressão de que a gente sabe o que é. E aí, na hora de uma pergunta, como uma pergunta do ENAD, que precisa aplicar os conhecimentos adquiridos a uma determinada situação, vem um monte de dúvida. Então, por isso, a gente resolveu gravar essa aula falando um pouco de sustentabilidade, explicando para vocês algumas das questões mais atuais relacionadas a este fato, para que vocês tirem de letra não só o ENAD, como qualquer outra coisa que vocês precisem fazer que se relacione com sustentabilidade. Então, vamos lá? Primeira coisa é o que é sustentabilidade. Então, nós vamos aqui para as definições de sustentabilidade. E uma definição, que é a definição mais conhecida de sustentabilidade, é a definição que saiu no relatório da Gro-Brundtland, que é o relatório Nosso Futuro Comum, de 1986. Essa definição diz: sustentabilidade é desenvolvimento sustentável, na verdade, é suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. E aí, gente, tem alguma coisa muito interessante nessa chamada, né? Porque a gente olha para a questão da sustentabilidade falando de sustentabilidade para as futuras gerações. Então, não é uma coisa somente do desenvolvimento imediato, de alguma coisa como a gente está acostumado, né? Afinal das contas, os nossos horizontes para pensar futuro são cada vez mais curtos. Sustentabilidade é garantir a sobrevivência das próximas gerações. E aí, voltando para o nosso slide, tem uma charge aqui muito interessante, mas triste também, né? Onde essa pessoa está dizendo: meu filho, um dia tudo isso será seu, e mostrando uma terra com uma série de problemas, certo? Uma outra definição de sustentabilidade muito conhecida é que a gente chama de triple bottom line. Desse jeito mesmo em inglês, ela é conhecida em português com essa nomenclatura. E nessa definição, ele fala o seguinte: o desenvolvimento sustentável ele se baseia na esfera econômica, na esfera social e na esfera ambiental. A esfera econômica e ambiental, elas têm pontos de interseção, assim como a ambiental com a social, assim como a econômica com a social. E aonde todas elas se encontram, aonde está esse S aqui, parece de super-homem, tá certo? É aonde a gente tem a sustentabilidade. Bom, de acordo com essa definição, então, sustentabilidade é o ponto aonde você encontra os interesses da sociedade com os interesses do ambiente, com os interesses da economia. Tem alguma coisa para a gente pensar a respeito deste esquema, que eu sempre chamo atenção quando a gente olha para ele. E que é bom a gente chamar, porque mostra, na verdade, a forma como a gente vê o mundo. Vamos voltar para ele? Veja que a economia, a esfera da economia, tem exatamente o mesmo tamanho da esfera ambiental, que tem o mesmo tamanho da esfera social. Será que essas três coisas têm o mesmo tamanho? Ou será que o ambiente não é muito maior do que a sociedade? E será que a sociedade não é muito maior do que a economia? Então, já olhando para isso, a gente vai definindo e vai vendo, na verdade, a proporção ou a desproporcionalidade que a questão econômica assume no nosso modo de olhar para o mundo, tá certo? E aí, voltando ao nosso slide, quando a gente fala no ambiental, a gente está normalmente falando em proteção ambiental, em recursos renováveis, em ecoeficiência, que é aproveitar melhor os recursos da natureza, que é em gestão de resíduos, que é, na verdade, tentar gerar cada vez menos resíduos, e de riscos, diminuir os riscos das atividades que nós temos para o meio ambiente.
Quando a gente fala em economia, essa agenda já é bem mais conhecida, né? A gente está falando em resultados econômicos, a gente está falando em direito dos acionistas, em competitividade, em relação entre clientes e fornecedores. E quando a gente está falando no social, normalmente nós estamos falando em direitos humanos, direito dos trabalhadores, envolvimento com comunidade, transparência e postura ética. Olha, uma coisa muito importante, tá? Sustentabilidade, as pessoas costumam associar com a questão ambiental. Sustentabilidade não é ambiental somente, ela é econômica, ela é social, ela é ambiental. Se você está considerando somente a questão ambiental, você não está trabalhando com sustentabilidade. Assim, também, se você estiver considerando somente a social ou somente a econômica, desvinculada do restante. E aí, por que de repente a questão de sustentabilidade é uma questão tão importante para, inclusive, mudar os paradigmas do mundo em que a gente vive, olhar para ele de uma forma diferente? Porque, na verdade, essa forma de olhar o mundo, olhando para o econômico, para o social, para o ambiental e para o cultural, é uma forma que exige uma visão sistêmica. Vamos aqui ao nosso slide. Uma visão sistêmica, na verdade, é a capacidade de identificar ligações de fatos particulares do sistema como um todo. Foi desenvolvida a partir da necessidade de explicações complexas que são exigidas pela ciência, mas é um tipo de visão diferente daquela que a gente cultiva no nosso dia a dia. Vamos ver por quê? Porque na visão sistêmica, a gente tem que entender que um sistema é composto por partes. Dá uma olhada, quando a gente vai endereçar um problema, normalmente a gente olha para diversas questões desse problema. E não detemos, às vezes, muito tempo investigando por que aconteceu, como aconteceu, etc. e tal. Mas muitas vezes a gente não une esses problemas e a gente não vê, na verdade, quais são os resultados que a gente tem quando a gente olha para o problema não de uma forma fragmentada, mas de uma forma sistêmica. Porque num sistema, na verdade, todas as partes se relacionam. E essa relação pode ser direta, então, por exemplo, se a gente for olhar daqui com aqui, é uma relação direta. Como pode ser indireta? Essa bolinha aqui, esse problema que eu vou chamar de A, ele se relaciona indiretamente com esse problema que eu estou chamando de C, certo? Mas tudo está interligado. Essa é a grande diferença de pensar sistemicamente. É conseguir enxergar como tudo está interligado. É conseguir enxergar naquela definição do Triple Bottom Line de como as questões econômicas, sociais, ambientais e culturais elas estão interligadas entre si, a importância que existe ao fazer uma, olhar para o reflexo desta atitude nas outras esferas. Bom, voltando aqui para o nosso slide. Um sistema é limitado pelo ponto de vista de observador, certo? Ou um grupo de observadores. E isso também é uma coisa muito interessante. Quer ver por quê? Porque depende de quem está olhando, depende o limite que ele vai colocar nesse sistema. Por exemplo, você já deve ter vivido essa situação. Se você é um profissional de uma área técnica, da área de engenharia, por exemplo, e aí você se encontra com um profissional da área de recursos humanos, e essas pessoas se dedicam a olhar o mesmo problema, elas veem coisas diferentes. Por quê? Porque a limitação do problema depende do ponto de vista do observador. E é muito legal, para poder enxergar esse problema, que todos colaborem, que todos juntos olhem para a questão para que maior número de facetas seja incluído. Voltando aqui. Um sistema pode abrigar outro sistema e é normalmente isso que acontece na natureza. A natureza é uma série de sistemas aninhados, ou seja, um sistema dentro do outro e assim coletivamente, certo? E isso também é uma coisa importante de entender, porque muitas vezes ações que a gente faz aqui no lugar onde a gente mora tem interferências globais, certo? Ou ações que são feitas globalmente acabam chegando a cada um dos locais do mundo, tá certo? Outra coisa, um sistema ele é vinculado ao tempo e ao espaço, certo? Um sistema ele não está solto, ele acontece em algum lugar, ele está em algum lugar, num determinado período de tempo.
certo? Às vezes, em períodos de tempo diferente, você tem sistemas que estão se comportando de forma diferentes porque os estímulos são totalmente diferentes. Entenderam? Então, isso torna a questão da sustentabilidade um pouco complexa e torna também, às vezes, a resolução de questões do ENAD um pouco complexas, porque as questões de sustentabilidade, principalmente na parte das questões de conhecimento geral, elas envolvem muito mais do que um conhecimento, elas envolvem diversos conhecimentos interligados. E aí você precisa olhar sistemicamente, você precisa olhar para todas as interferências do sistema. Não adianta tentar resolver a questão olhando só por um lado. Normalmente você não vai conseguir resolver. Bom, por que toda vez que a gente fala de sustentabilidade a gente fala de crise? Parece que essas duas palavras estão associadas e eu mostrei aqui uma figura que nos remete à crise hídrica que a gente está vivendo. Mas, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está sempre falando de algum tipo de crise, de algum tipo de problema, de alguma questão que a gente precisa resolver. E isso está muito ligado à forma como a gente usa os recursos da natureza. A gente fala de sustentabilidade e fala de crise porque a forma como a gente tem utilizado os recursos naturais tem levado às crises que nós estamos vivendo. Quer ver por quê? Bom, para isso, a gente vai ter que entender o que são serviços ambientais. Serviços ambientais são as funções prestadas pelos recursos da natureza, naturais essenciais para a vida na Terra, tá? Eu vou passar o próximo slide. Nesse slide, a gente tem uma série de serviços ambientais que foram relacionados pelo grupo que fez os Objetivos do Milênio, certo? Os Objetivos do Milênio é um trabalho proposto pela ONU que mapeia quais são as coisas importantes que a gente tem que, as metas que a gente tem que atingir nesse milênio. E aí você tem uma série de serviços ambientais. Quer ver? Regulação de gases. Então, a natureza, ela faz uma regulação da quantidade de gás carbônico presente na atmosfera, por exemplo, tá certo? E quem faz essa regulação? Tem uma série de organismos envolvidos, desde as plantas, tá certo? Que conseguem absorver gás carbônico, a uma série de organismos marinhos, a solubilidade desse gás carbônico na água do mar, formando carbonato de cálcio, ou seja, tem várias coisas que fazem a regulação da quantidade de gás carbônico existente na atmosfera. Esse é um serviço ambiental, certo? É um serviço ambiental que a gente não paga nada por ele. Às vezes a gente nem sabe que existe. Quer ver um outro serviço muito importante? Por exemplo, a regulação do clima, tá certo? Ou a regulação da quantidade de água. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente tira da natureza de graça, certo? E, de repente, nem vê a importância que isso tem. Vou falar de uma outra coisa que quase ninguém para pensar. Hoje a gente está sofrendo uma mudança no mundo muito interessante. Isso tem sido registrado principalmente nos países do hemisfério norte. Nos Estados Unidos já foi registrada uma queda enorme da população de abelhas. Ninguém sabe direito por que isso está acontecendo, mas de repente as abelhas que existiam naquele determinado lugar deixam de existir e os agricultores estão tendo que importar caixas com abelhas para fazer a polinização. A polinização é um exemplo típico de um serviço ambiental. As abelhas vão lá, fazem a polinização e por que para a gente é tão importante? Porque tudo que a gente come, ou a grande maioria das coisas que a gente come, vem desse serviço ambiental. Porque ou são frutas, ou frutos, ou legumes, ou grãos. E nada disso poderia ser produzido pela natureza se as abelhas não polinizassem as flores. Tá certo? Bom, por que os agricultores americanos estão tendo que importar as abelhas? Porque senão eles não têm os produtos e eles têm quebra de safra. Então, percebe? Esse é um serviço ambiental que muita gente fala assim, poxa, nunca parei para pensar nisso. Nunca parou, mas para esse serviço para ver o que acontece. É fome na certa, é quebra de safra na certa.
Vamos dar uma olhada aqui em alguns serviços ambientais. Vocês estão vendo que a gente tem cores diferentes aqui, né? Porque existem alguns serviços que são serviços de regulação. Então, todos os serviços que estão em verdinho aqui são de regulação. A natureza regula essas coisas gratuitamente para a gente, ou seja, ela regula gases, ela regula o clima, ela regula distúrbios das mais diferentes formas, ela regula a quantidade de água, ela controla a erosão e a retenção de sedimentos, ela ajuda no tratamento de resíduos, porque todo o processo de decomposição que acontece na natureza trata os resíduos, o trabalho de polinização que eu acabei de falar e o trabalho de controle biológico, que nada mais é do que a própria cadeia alimentar dos bichos se alimentando de outros bichos ou de outras plantas e assim regulando populações de plantas ou de animais que seriam daninhos se estivessem fora desse controle biológico. Bom, voltando aqui, o que está em rosa aqui são serviços que fornecem provisão, ou seja, fornecimento hídrico. Nos fornece o quê? Provisão de água, produção de alimentos, não preciso nem falar, né, gente? Matéria-prima, as várias matérias-primas que a gente tira da natureza, e aí vai desde elementos de mineração que a gente obtém por mineração, como carbonato de cálcio, como várias coisas que a gente retira da natureza, ferro e tudo mais, como também todos os produtos como madeira e todas as coisas que a gente usa que a gente precisa e muito. E recursos genéticos, na verdade recursos genéticos são todos os organismos vivos da natureza que a gente depende intrinsecamente deles. Bom, para suporte, tá? Estão aqui relacionados à formação do solo e à ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes é extremamente importante. Quando um organismo morre, ele volta para a natureza, esses nutrientes voltam a ficar disponíveis pelo processo de decomposição para outros organismos vivos. E assim sucessivamente. Isso acontece com água, acontece com elementos minerais, acontece com uma série de coisas. Além da formação do solo. Tá? E não preciso nem dizer para vocês porque solo é importante, não é? Tem ainda os serviços que a gente chama de informações, que estão ligados à recreação e ao lado cultural. E aí, às vezes a gente dá menor valor a esses serviços, mas não deveria. A gente sabe o quanto é importante esse convívio com a natureza. E muitas coisas a gente ainda está descobrindo, quer ver? Tem pesquisas mostrando, também feitas nos Estados Unidos, pesquisas mostrando que esse déficit de atenção que as crianças têm desenvolvido ultimamente pode estar diretamente ligado à falta de convívio com a natureza. Como as crianças estão cada vez mais confinadas em espaços pequenos, longe do convívio da natureza, não gastando a energia que elas precisam gastar, essa doença, né, ou nem sei se doença é o termo, mas o déficit de atenção pode estar associado a isso. Além disso, a gente sabe, cada um de nós sabe o quanto é importante para recarregar as energias estar próximo da natureza, não é verdade? Então, a natureza é extremamente importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista de recreação para todos nós. Bom, então vamos mais alguns exemplos de serviços ambientais, alguns eu já citei, como ciclos biogeoquímicos, formação do solo, tudo que a natureza produz, todos os alimentos que a natureza produz para todos nós, os habitats que ela coloca à disposição, os alimentos, a água, as fibras e madeira, a manutenção do clima, a polinização e dispersão, a purificação da água, a estética, as questões culturais e espirituais, educacionais e recreacionais. Vejam, então são funções de suporte, de provisão, de regulação e de informação. E como que a gente tem tratado esses serviços ambientais? Eu acho que até essa própria consciência de que esses serviços ambientais, eles não entram na economia normal, na economia que nós praticamos, é alguma coisa muito recente, certo? Todas essas características, todas essas coisas que são extremamente importantes, aposto que tudo que eu falei para vocês, vocês conseguiram enxergar a importância que isso tem para a sobrevivência de todos nós. Eles são tratados como externalidades, ou seja, não entra no cômputo do negócio, não entra
entra no cômputo final. Você fala assim, Waverly, mas eu pago pela água que eu consumo. Não, você paga pelo tratamento e pelo transporte dessa água desde a estação de captação de água, tratamento de água, até a sua casa. O valor pela água mesmo, você não paga, você paga essas coisas, certo? Então, as coisas mais essenciais da vida, a gente trata como se elas fossem de graça. E, na verdade, na economia que a gente vive, tudo que é de graça, vocês sabem o que acontece, não é? É abusado, certo? As pessoas abusam, as pessoas não tratam desses recursos como eles deveriam, porque todos esses recursos são comuns para manter a base de vida da Terra e para manter a vida de todos nós. Bom, quer um exemplo do que está acontecendo? Vamos pegar a nossa crise atual hídrica, né? E vamos olhar para as árvores. Primeiro, as árvores, elas são verdadeiras mineradoras de água. Vocês estão vendo aqui nessa figura, tá? Que as raízes das árvores, elas são muito profundas e, na grande maioria das vezes, elas alcançam o lençol freático, certo? Que fica lá embaixo na terra. Uma árvore de cerca de 20 metros de diâmetro de copa, ela evapotranspira cerca de 1.000 a 1.100 litros de água por dia, tá? Quando a gente olha uma área de pasto, certo? Evapotranspira metade disso. Então pensa, o que a floresta amazônica deve transpirar? A floresta amazônica sozinha evapotranspira 20 trilhões de litros de água por dia. Então imagina toda essa água subindo para a atmosfera na forma de vapor. E não é só isso. As plantas também produzem substâncias que ajudam na agregação das moléculas de água e favorecem a formação de nuvens. E aí acontecem os tais dos rios voadores. Vamos ao próximo slide para a gente acompanhar juntos. A gente sabe que aqui nessa região equatorial do mundo, a gente tem sempre climas muito quentes que promovem uma evaporação de água muito grande. E aqui a gente tem a nossa floresta amazônica, ainda temos a nossa floresta amazônica, né? Que evapotranspira uma grande quantidade de água. A partir de 2003 se começou a fazer um estudo sobre esses rios voadores. O que seria isso? Então essa enorme quantidade de água evapotranspirada aqui nessa região da Amazônia, ela vai sendo empurrada pelos ventos alísios que vêm do oceano nessa direção aqui, nesse sentido que vocês estão vendo. Ou seja, ela vai sendo, sai essa grande quantidade para formar as nuvens e essas nuvens são empurradas aqui, ó, contra a Cordilheira dos Andes. Chegou na Cordilheira dos Andes, essas nuvens não conseguem passar a cordilheira, porque ela é muito alta, certo? E uma parte dessas nuvens cai sob a forma de chuva, formando as nascentes de todos os rios da bacia amazônica. E uma parte dessas nuvens faz um outro caminho. Vamos seguir aqui? Que é esse caminho aqui indicado por essas setas azuis, certo? Então elas vêm para a região centro-oeste do Brasil, para a região sudeste do Brasil e para a região sul do Brasil. Então, muita da chuva que cai aqui na nossa região depende da evapotranspiração da floresta. Agora, imagine o que acontece com a retirada da floresta. E a gente tem feito isso e muito há algum tempo. E imagine o que acontece substituir essa floresta por um pasto. A gente vai perder esses rios voadores, certo? A água, que é só metade ou menos da metade da água que a floresta evapotranspira, vai acabar caindo ali nas cabeceiras dos rios amazônicos e não vai sobrar muito para vir aqui para a nossa região. É claro que essa não é a única questão ligada à crise hídrica. E a gente filmou, a gente tem no nosso site, mais tarde eu passo o endereço para vocês, a gente tem todas as informações, uma aula totalmente gravada falando da crise hídrica aqui no estado de São Paulo, que eu vou convidar vocês para assistirem e entenderem melhor essa questão. Bom, serviços ambientais, eles podem acontecer, eles acontecem em todos os lugares. E aqui a gente vai ver
os serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica. No benefício local, então essa esfera azul escura aqui de dentro, a gente tem, na verdade, valores culturais e espirituais, a formação de solo, a proteção contra distúrbios climáticos, a quantidade e a qualidade da água, o controle da erosão. Isso beneficia o local, mas vamos ver que também tem benefícios regionais, como a proteção contra pestes agrícolas, fonte de matérias-primas e alimento, manutenção de chuva, polinização. E também tem benefícios globais, como a manutenção de recursos genéticos, a mitigação de mudanças climáticas, a própria beleza cênica e a conservação da biodiversidade. Então, quando a gente considera serviços ambientais, vocês vejam que tem sempre reflexos em várias esferas, não só no local, como na regional e como olhando para o mundo como um todo. Bom, e como a nossa cultura olha para a natureza? Essa charge que a gente colocou aqui é bem interessante. Ó, tem um cara caçando, tem um cara olhando para a árvore pensando em quanto dinheiro ele pode ganhar se ele cortar essa árvore, tem um rapaz aqui abraçando a árvore, tem uma pessoa observando aves, ou seja, você tem, observando as árvores, você tem as mais diferentes atitudes em relação à natureza. E essas atitudes, elas acabam refletindo na forma como a gente vive no mundo, não é verdade? E acabam refletindo, às vezes é muito difícil mensurar isso. E um grupo de cientistas propôs que a gente mensurasse isso através da nossa pegada ecológica. O que vem a ser a pegada ecológica? É quanto em hectares, ou seja, em área de terra, a gente precisa para manter o nosso estilo de vida. Então, eu tenho um estilo de vida que é o seguinte, eu tenho isso, aquilo, eu gasto, eu uso carro, eu uso elevador, estou falando de mim mesma, tá? E aí, quanto que isso significa em termos de hectares? Quantos hectares de terra precisa ter para manter uma pessoa como eu? Tá certo? Isso é pegada ecológica. Então, são os hectares de terra para manter todas as coisas que você precisa e que você usa no seu dia a dia. A pegada ecológica tem essa família das pegadas, tá certo? A pegada ecológica é, na verdade, os impactos da ação humana sobre a natureza com a quantidade de área bioprodutiva necessária para suprir a demanda por recursos naturais, renováveis e absorção de carbono. Essa foi o que a gente acabou de falar. Tem também a pegada de carbono, que é um tipo de cálculo diferente, que mede a quantidade de dióxido de carbono, que é gás de efeito estufa, emitido para a atmosfera por uma atividade humana acumulada ao longo da vida útil de um produto. Então, cada vez que eu vou fazer um produto, quanto que eu estou emitindo de gases de efeito estufa para a atmosfera? E a pegada hídrica, que também tem uma outra metodologia, mede a água utilizada nos produtos e serviços consumidos por um indivíduo, comunidade ou atividade econômica. E aí é em termos de volume, uso, poluição e localização. Bom, qual é o conceito de pegada ecológica? Então, a gente já falou que a quantidade é a área, certo? Em hectares necessárias para manter o meu estilo de vida. Mas vamos aqui ao slide. O que eu estou falando quando eu estou falando dessa área? Qual é a área necessária para absorver os gases de efeito estufa que eu gero? Tá? Qual é a área de floresta para toda a madeira que eu uso, todo o papel que eu uso, todos os recursos provenientes diretamente da floresta? Qual é a área de plantio para todas as coisas que eu como, ou diretamente ou indiretamente? Qual é a área de pastagem, certo? Qual é a área para os peixes, tá certo? E qual é a área construída, ou seja, as áreas das nossas cidades ou as áreas dos lugares onde a gente mora. Então, eu tenho que somar todas essas áreas para ter uma ideia de qual é a área da minha pegada ecológica. Para vocês terem algumas ideias e um panorama mundial, a gente olha para cá. Olha, em 2013, os habitantes da Terra já estavam gastando 1,5 planeta, estão vendo? Certo?
E quando a gente olha aqui em termos de biodiversidade de mamíferos, de peixes e de insetos, vocês estão vendo que está faltando um monte aqui, não é? É o que já se extinguiu, o que já desapareceu. Para 2050, se a gente continuar nesse ritmo de crescimento meio louco, a gente vai estar gastando quase 3 planetas, certo? E olha o que acontece aqui com os estoques genéticos. Diminuíram e diminuíram muito. A extinção vai aumentar em muito. Vocês podem falar assim, Waverly, isso é meio louco, como que a gente gasta um planeta e meio? Na verdade, tudo que a gente usa no planeta leva 1 ano e meio para regenerar. Em 1 ano, leva 1 ano e meio para o planeta regenerar. Então, você usa um recurso e durante 1 ano, para regenerar esses mesmos recursos, o planeta leva 1 ano e meio. Ou seja, a gente está vivendo no vermelho, certo? E a gente está vivendo no vermelho já há algum tempo. Alguns países vivem muito mais no vermelho do que os outros. Querem ver? Vamos olhar essa tabela aqui. Por exemplo, quantas Chinas são necessárias para prover o consumo da China? Precisaria de 2,5 Chinas, certo? Brasil precisaria de 1,6 Brasil, certo? Mais ou menos a mesma quantia da França, semelhante à da Índia. Da Índia precisa um pouco mais, 1,8. Mas vamos aos extremos aqui. Itália precisa de 4 Itálias inteiras para suprir o consumo de uma única Itália. Assim como eu preciso de 7,1 Japão para suprir o consumo do Japão. Então estão vendo que tem muitos países vivendo no vermelho e já há algum tempo. Quando a gente olha para a nossa situação no Brasil, um brasileiro, um médio, que eu estou falando de classe média, tá certo? Ele tem uma pegada ecológica de 2,9 hectares. 2,9 hectares corresponde a 1,6 planetas, tá certo? E é muito próximo da pegada ecológica dos cidadãos do mundo, que é 2,7 hectares, certo? Mas se a gente olhar para a cidade de São Paulo, os paulistanos têm uma pegada ecológica de 4,38 hectares, o que corresponde a 2 terras e meia. Então, os paulistanos gastam muito mais do que os brasileiros, em média, tá certo? Se a gente for olhar para esses gráficos daqui, a gente vê, esses gráficos eles cruzam 2 informações muito importantes. O crescimento da pegada ecológica e a diminuição ou como está a biocapacidade, ou seja, a capacidade de determinado país de sustentar as suas necessidades por recursos naturais. E aí vocês podem verificar que no mundo como um todo, e esse primeiro gráfico é o gráfico referente ao mundo, a gente vê que a pegada ecológica tem aumentado e a capacidade do ambiente ou a biocapacidade tem diminuído. Então a gente está aumentando essa distância entre essas 2 coisas. Quando você olha para um típico gráfico de um país desenvolvido, e aqui a gente tem dos Estados Unidos, você percebe que a biocapacidade ela está sofrendo uma queda, ainda é alta no caso dos Estados Unidos, tem países que têm uma biocapacidade bem menor, mas aqui a pegada ecológica é bastante grande e está bem acima da biocapacidade. Esse aqui é o gráfico do Brasil. Na verdade, o Brasil ele tem ainda uma posição privilegiada. Nós temos muitos recursos de natureza para uma população ainda relativamente pequena. E aí vocês podem verificar que a biocapacidade é maior do que a nossa pegada ecológica, que se mantém mais ou menos estável. Mas uma coisa muito preocupante é que essa biocapacidade vem diminuindo ao longo do tempo. Bom, como eu posso evitar essa rota de colisão? E aí eu tenho aqui um slide que mostra um desses testes que carro faz de batida. E, na verdade, a sensação, depois de ouvir isso tudo, que talvez você tenha, é que a gente está num carro a 100 por hora, de frente para uma parede, e a gente continua acelerando. Então, a gente pode estar nesse momento aqui. Como a gente faz para não chegar aqui e muito menos aqui ou aqui?
Bom, primeira coisa, a gente tem que começar a repensar nas questões todas ligadas a consumo. Será que a gente precisa mesmo consumir tanto? Será que a gente precisa das coisas que a gente acha que são indispensáveis hoje em dia? E da onde vêm os recursos para cada uma dessas coisas que a gente julga indispensável? Eu peguei uma figura que para mim ela é muito chocante, mas ela mostra muito essa nossa fome por recursos, certo? Que é essa figura aqui. Esse nenezinho já inteirinho mapeado, com todas essas marcas que a gente conhece muito bem, certo? Como Windows, como McDonald's, como Kodak. E poderiam ser outras marcas, tá certo? Mas consumo, ele já está determinado desde esse momento. Será que a gente não pode mudar isso? Será que a gente realmente precisa de tudo que a gente acha que precisa? E aí eu trouxe uma charge da Mafalda, adoro o Quino, que é o desenhista da Mafalda, e quer ver? Vamos seguir juntos. A Mafalda fala assim, use, ela está vendo televisão, e ela fala assim, use, compre, beba, coma, prova. Ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela para pensar, e o que nós somos? Desliga a televisão e aí, não, liga a televisão de novo, porque ela tinha desligado, e aí fala, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Olha como essa charge é profunda. É porque a gente não sabe o que a gente realmente precisa para viver, que a gente fica comprando esse monte de bugiganga, que talvez não tenha nada a ver com o que a gente realmente precisa. Não é verdade? Para pensar. Quantas coisas que estão no seu armário que você realmente não usa há algum tempo? Ou quanta comida você acaba jogando fora porque passa da data de vencimento, ou porque acaba estragando na geladeira, ou porque sobra no seu prato, certo? Será que a gente precisa mesmo consumir tanto? Ou será que esse consumo está cobrindo um buraco que não é de consumo, tá? Que é muito mais desses valores, os valores que nos tornam humanos. Olha essa foto que maravilhosa. Esse grupo todo reunido, todo mundo sentado junto, os pezinhos todos alinhados, conversando, e numa conversa tão gostosa, tão solta. Tem uma experiência feita, que todo mundo fala, não, com uma tribo africana, onde uma pesquisadora levou uma grande quantidade de doces e pegou um grupo grande de crianças e falou assim, olha, eu vou colocar esses doces ali e as crianças que chegarem primeiro nesses doces vão poder pegar a maior quantidade de doces. E aí, já viu, criança, doce, todo mundo gosta. Sabe o que as crianças fizeram? Ao invés das maiores saírem correndo na frente e se locupletarem de doces, elas se deram as mãos e foram todas correndo juntas, no passo que o mais fraco tinha, para chegar até os doces. E aí dividiram todos os doces. Quando a pesquisadora perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Porque vocês, que são mais fortes, podiam ter chegado primeiro e comido todos os doces. As crianças falaram assim, eu não preciso comer todos os doces. E eu ficaria muito triste se os meus irmãos menores ou se essas outras crianças não tivessem também doce para comer. Então, parte da felicidade delas, e olha a sabedoria disso, está em dividir, em ver todo mundo feliz. Então, recuperar os valores que realmente nos tornam humanos é essencial. A gente tem que passar a pensar sistemicamente. Na verdade, a perceber que todos os assuntos são pontes e esses pontos são todos conectados entre si. Se eu vou tentar agir sobre esse ponto, vai ter um reflexo na rede inteira e eu tenho que começar a pensar desse jeito. Eu tenho que usar, na verdade, os presentes que a nossa cultura tem, porque nós também temos muitas coisas boas. Nós temos que usar o presente da ciência, que nos permite enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente tem que usar os presentes das sabedorias, das culturas tradicionais, que já vivem na Terra há muito tempo e que sabem como usar os recursos de uma forma diferente. A gente tem que usar os presentes da nossa própria espiritualidade, tão esquecidos ultimamente, para olhar para a gente e ver quais são
as coisas que realmente são importantes para todos nós. Eu não tenho dúvida em dizer para vocês que a mais importante missão do nosso século é achar esse novo caminho, certo? E essa missão é uma missão de todos nós, certo? Quando você for perguntado aí no INAD ou na sua vida profissional a respeito de qualquer assunto, considere a questão da sustentabilidade junto. Porque, na verdade, achar esse caminho é a nossa sobrevivência. É a sobrevivência de todos nós, dos nossos filhos, mas, sobretudo, de nós mesmos, tá certo? Além dos nossos filhos e netos. E aí eu quero convidar vocês para visitar o nosso site, que é o metodista.br/fonte de mudancas, que é o fonte de mudanças, mas não tem C cedilha, e lá vocês vão encontrar uma série de apresentações com aulas, cartilhas, vídeos, explicando tudo sobre a crise hídrica. Então, a gente começou a conversar de sustentabilidade agora. Tem muito mais informação lá sobre crise hídrica, certo? Ao fazer a prova do ENAD, espero que vocês estejam conscientes de toda essa questão que envolve a sustentabilidade, que vocês estejam considerando este aspecto, que vocês prestem bastante atenção. Tá certo? Muito obrigada e boa prova para vocês.